Vocês estão felizes? Vocês estão aqui. Que alegria. Que alegria, meus amigos. Que bom que vocês vieram. Pode deixar um padzinho para mim, por favor? Meus amigos, nós estamos muito felizes, como a minha mãe abriu o culto e falou. Eu acredito que a maioria de vocês sabem. Estamos nos mudando para São Paulo, para a glória de Deus. Aplaude Jesus. Não por nós, mas porque Ele é bom. Ele é muito bom. Essa semana nós assinamos o contrato do apartamento. No dia 27, segunda-feira, estamos nos mudando. E eu não lembro quando, acho que foi em dezembro, o André me escalou para esse domingo. E eu sabia que a gente já ia estar em movimento de mudança. E eu falei para ele, sério mesmo? Bem esse domingo? Eu acho que eu vou estar meio atrapalhada, acho que eu vou estar meio confusa, cheia de coisas. A mulherada está balançando a cabeça, porque sabe a dificuldade que é mudança, né, gente? Ainda mais de cidade, ainda mais do contexto, né, que a gente vem vivendo. Vocês sentem a minha dor, né? Vocês sabem o que eu estou falando. Eu falei, meu Deus, que cabeça que eu vou preparar a mensagem. Ele falou, não, você consegue, já começa agora. Já começa um mês antes que vai chegar lá, você vai ter a mensagem. E eu fui ter o meu tempo com Jesus, fui ouvir a minha amiga Marcela, pastora lá em Curitiba. E Jesus veio falando muito comigo na mensagem dela. Eu me inspirei muito na mensagem dela. E engraçado que eu comecei lá na segunda-feira, e a palavra fala sobre distrações, sobre perder o alvo, sobre perder o foco. E pensa a semana que eu consegui assim, gerar um testemunho de fé, porque eu fui tentada de todas as formas para perder o controle, para perder o foco, para perder toda a minha concentração em Jesus. E eu lembrava, falava, Jesus, eu vou pregar sobre não se dispersar, não se desatentar. Então, vamos lá, eu não posso te perder, eu não posso ficar extremamente preocupada mais do que o normal. Eu não posso ficar desesperada. Jesus, por favor, toma meu coração. E eu lembro que eu começava a fazer, porque a gente tem que fazer o que a gente se compromete, né? Então, tinha que anunciar os móveis, ia lá para o meu Instagram, anunciava os móveis que a gente está para vender, porque não vai caber os nossos móveis aqui em São Paulo. E eu fazia algumas coisas e voltava. Jesus, não me deixa perder você, Jesus. Não me deixa mergulhar nas minhas preocupações. Aí começava a fazer conta do quanto é que ia ficar a mensalidade da escola das crianças, e material, e mudança. E Jesus, por favor, já fiz a conta, já está ali, agora não me deixa perder você. E eu ficava toda hora voltando, fazendo força para voltar. Porque naturalmente eu ia mergulhar, ia embalar e ia. Falei, Jesus, já que o Senhor quer comunicar o seu povo sobre isso, eu senti muito forte um testificar de partilhar dessa mensagem que me pregou essa semana inteira para vocês, porque eu entendi de Jesus que Poema São Paulo precisava ouvir isso, amém? Então, o tema dessa mensagem é vigilantes ou distraidinhos? Como será que estamos? Nós estamos vivendo tempos de muitas coisas. Somos levados pelas circunstâncias todos os dias, ou quase todos os dias, ou na maioria dos dias. Ou no mesmo dia, umas 7 vezes, nós somos levados por circunstâncias, demandas, problemas, desafios. Às vezes são desafios bons. Aqueles workaholics, paulistanos na veia, que gosta de um desafio no trabalho. Às vezes a gente é levado, a gente é engolido. Sabe, a gente não para, a gente só vai indo, a gente só vai seguindo o fluxo. E hoje Jesus está nos chamando para refletir um pouco sobre isso, para pensar um pouco sobre esse estilo de vida. Como eu falei, eu resumi, a gente já está entrando no fluxo do paulistano, que a gente já está correndo lá em Taubaté. Esse mês tem lançamento do Poema Music, o André está trabalhando muito nisso. Estamos pensando na festa dos voluntários, no batismo, organizando escola de batismo. Inclusive, se você não é batizado, a gente vai ter escola de batismo. E você é convidado para isso. Muitas decisões, muitas coisas. A gente ainda está lá no interior, mas já está vivendo a vida do paulistano. A gente já está correndo. Muitas coisas, muitos afazeres,
muitas demandas. A história do Pix, meu Deus do céu, como a história do Pix deixou a galera preocupada e movimentou o Instagram e um monte de gente, a gente tem um monte de amigo que é contador. Nossa, o telefone e os e-mails não paravam, movimentou a galera, todo mundo desesperado, todo mundo preocupado. Meu Deus do céu, e compartilha vídeo no Instagram e, meu Deus. Essa é a realidade do povo. Está todo mundo muito ansioso, está todo mundo muito estressado. Às vezes eu me percebo assim, eu passo por um espelho e eu percebo, eu estou assim, ó, a musculatura dura, travada. É assim que a gente se encontra, crianças com problemas emocionais, crianças extremamente ansiosas, crianças preocupadas com o que elas não têm que estar preocupadas. Essa semana o Theodor não conseguiu respeitar o não do videogame. Aí o André falou, então você vai ficar sem televisão, sem videogame, sem nada de tela por uma semana. E ele lá frustrado, chorando, mas por que, papai? Ele falou, porque você está infeliz. E você precisa voltar a ser uma criança feliz. E a hora que você tiver domínio e entender a hora que começa e a hora que acaba, você volta. Enquanto isso, você fica sem. Uma geração que não tem limites. Nós, quantas vezes estamos no celular e o filho chama mamãe, mamãe, papai, 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 papai. E a gente está aqui, ó. Peraí. Muitas vezes estamos trabalhando, muitas vezes estamos resolvendo algo sério, mas também muitas vezes nós não estamos. Muitas vezes chegamos num restaurante, olhamos para o lado, tem várias famílias e casais, cada um concentrado no seu celular, no seu entretenimento, no seu desejo ali daquele momento. Sabe, meus amigos, precisamos esvaziar a nossa mente. Esvaziar a nossa mente. Para quê, Larissa? Pensamento positivo? Good vibes? É papo coach? Vamos esvaziar a nossa mente? Não, meus amigos, com a mente cheia a gente não consegue ouvir Jesus. Muitas referências de coach, elas têm fundamento bíblico. Nós precisamos, muitas vezes, esvaziar a nossa mente para ouvir Jesus. Quantas vezes você afirmou, Jesus não fala comigo, eu não escuto, eu não sei, eu nunca ouvi a voz de Deus, mas você já esvaziou sua mente para que você pudesse identificar a voz de Jesus falando com você? Ou você só tem sido levado pelos seus próprios pensamentos, por tudo que está acontecendo ao seu redor? Temos dificuldade de focar nas coisas, estamos extremamente distraídos. Então, como eu falei, enquanto eu pensava na mensagem, eu me forçava a falar, não, eu preciso voltar para Jesus. Mas sabe, esse deveria ser o comportamento básico de um cristão. Esse deveria ser o nosso comportamento básico, de nos lembrarmos toda hora, ei, eu tenho meus compromissos, eu tenho que fazer a comida da semana para as mulheres extremamente organizadas, eu tenho que fazer as marmitas, eu tenho que entregar os trabalhos do dia, eu tenho que me preparar para entregar algo para o meu ministério no final de semana, eu tenho que fazer todas essas coisas, sim, mas em algum momento eu posso me voltar para esse silêncio, eu posso me voltar para Jesus. Eu posso me desconectar dessas coisas e olhar para o rosto do meu marido, da minha esposa, que quantas vezes eu passo o dia e eu não consigo olhar nos olhos. Sabe, esse deveria ser o básico. Esse termômetro deveria estar instalado no nosso coração e deveríamos estar sensíveis a ele. Porque o Senhor nos deu poder para governarmos todas as coisas. Será que estamos valorizando isso? Será que temos vivido dessa forma? Ou será que a circunstância tem nos levado? Sabe, eu estou com medo, vou orar. Eu quero ficar ansiosa. Algumas pessoas vieram me perguntar sobre os móveis. Você não está com dó de vender todos os móveis? E como eu ministrei na oferta na semana passada, eu não estava com dó, porque Jesus já veio me ministrando antes. Mas em algum lugar do meu coração eu pensei, se eu responder para as pessoas que eu não estou com dó, vai parecer que eu sou desleixada, que eu estou rasgando dinheiro, que eu não me importo. Então, às vezes eu fui tentada a querer responder, ai, dá uma dosinha, né? Mas mentira, Jesus já levou isso do meu coração. Então, às vezes, a gente se preocupa mais com a aceitação do que, de fato, obedecer ao nosso amado.
Às vezes a gente dá uma resposta para alguém só para ser aceito por essa pessoa, para que ela entenda a nossa vida, e a gente nega aquilo que já nos ministrou. Sabe, então Jesus já te curou, mas você diz para alguém que está triste porque você acha que ela pensa que você deveria estar triste, porque determinada coisa aconteceu na sua vida. Então você perdeu o emprego e alguém acha que você deveria estar triste, mas você não está, porque você sabe que foi Jesus que levou. Aí você responde o quê? Eu estou um pouco triste mesmo. Nós somos mais apegados a agradar pessoas, ser levado pelas situações, do que de fato ouvir aquele que fala no silêncio. Do que de fato sustentar as nossas escolhas, as nossas decisões, a nossa vida, naquele que está sussurrando aqui o dia inteiro. Sussurrando palavras de vida, palavra de esperança, palavras de você vai vencer, palavras de você vai sair dessa depressão, palavras de você vai governar todas as coisas, palavras de vida, de alegria e de esperança. Ele está sussurrando. Será que estamos parando para ouvir? Temos medo de parecermos malucos. Medo de parecermos irresponsáveis. Mas, meu amigo, deixa eu te falar. Isso é fé. Isso é fé. E Ele quer restaurar isso nesses dias. Ele quer restaurar isso no nosso coração. Pararmos de ter medo. Medo do que vão pensar de nós. Faz a sua parte, seja comprometido, mas no devido tempo, volte o seu coração para o descanso, porque a palavra diz que aos seus Ele dá enquanto dormem. Aos seus Ele dá enquanto dorme, São Paulo, a cidade que nunca dorme. Estamos sendo levados pela cultura dessa cidade? Ou estamos sendo levados pela cultura de Cristo? Aquele a quem seguimos. Como estamos nos movendo? Por necessidade, por desejo ou por propósito? Necessidade. Eu busco o que eu preciso. Eu corro atrás do que a minha família precisa. A gente precisa de mais. O meu pai precisa, então eu vou lá e faço coisa porque ele precisa. E não sei quem precisa, e a igreja precisa, e não sei o quê, e você está se matando, se matando. Por quê? Por necessidade. Correndo atrás, vivendo a vida por necessidade. Pelo seu desejo. Pelos desejos da sua carne. Pela sua vontade insaciável de crescer, de ser melhor do que alguém. De realizar o seu sonho. O que tem te movido? Necessidade, desejo ou um propósito? Quando o que me move é um propósito, um dia eu vou trabalhar muito, e no outro eu vou descansar, e no outro eu vou confundir alguém, e no outro as pessoas vão ver os milagres de Jesus acontecendo em mim. Mas eu não tenho o alvo que ela veja. Isso é só uma consequência. Mas eu caminho por um propósito. E eu pergunto, Jesus, o que eu faço hoje? Jesus, como eu vivo essa vida hoje? Como eu resolvo esse problema hoje? Eu espero Ele me falar. Como temos vivido? Se caminhamos muito no desejo, nos distanciamos do propósito. Então, muitas vezes, para viver o propósito de Deus, você precisa renunciar aos seus desejos. Muitas vezes. Meus sonhos, minha meta, meu trabalho. Sabe, até mesmo o ministério. Às vezes o ministério está num lugar do seu coração que não é servir a igreja, é só um desejo seu. E esse desejo por viver algo fora do tempo pode matar o propósito na sua vida. Fazer uma coisa para Deus fora do tempo, fora do propósito, pode matar a sua vida, pode tirar a sua vida. Ficamos olhando demasiadamente para aquilo que precisamos ou que necessitamos, também pode matar o nosso propósito. Então, se eu fico lá, Jesus, meus filhos precisam de escola, Jesus, meus filhos precisam de não sei o quê, a gente precisa de não sei o quê, precisa de não sei o quê, preciso. Eu deixo de olhar e ver de alguém que está precisando de uma palavra de vida do meu lado.
Eu ignoro, essa pessoa afunda porque eu estou tão focada em orar pelo que eu necessito, em buscar pelo que eu necessito. Sabe, a gente se pega em tantas vezes distraídos, que a gente fala assim, nossa, o que foi que eu fiz mesmo? Por que eu fiz isso? Distraídos, fazendo coisas com vontade de fazer outras. Sabe, eu começo a fazer meu devocional, e muitas vezes eu estou lendo a Bíblia corrida, e aí eu estou lá no verso 10 e eu não entendi nada, porque no verso 5 eu pensei no que eu ia fazer no almoço, daí eu volto para o 4 e continuo lendo de novo. Aí às vezes eu cheguei lá no 15 e eu perdi no 9 de novo, daí eu volto e eu vou fazendo assim. E aí quando eu estou lendo a Bíblia com a Tatá, eu estou lendo em voz alta com ela, e aí às vezes ela me faz uma pergunta, daí eu faço, nossa, peraí, deixa eu voltar que eu não ouvi o que eu li. E aí ela dá risada. Mas é assim a vida. Eu preciso reconhecer. Eu não posso esperar o meu momento de devocional ficar perfeito para eu achar que é assim. De fato, Jesus merece mais da minha atenção, mas se é isso que eu tenho para entregar hoje, então eu faço assim. E eu uso a minha limitação para me servir, então eu volto. Então, glória a Deus, a minha alma, o meu espírito está recebendo várias vezes, porque eu estou lendo várias vezes o mesmo verso. Até que a minha mente capte. Essa é a minha saída. O meu corpo é caído, mas a minha alma anseia por Jesus. O meu espírito precisa ser mais forte. Eu não posso desistir só porque eu não entendi, eu não ouvi, eu não captei. O meu cérebro talvez esteja cansado. Bem provavelmente. Mas eu não deixo isso me dominar. E eu ainda uso isso para o quê? Para testemunhar para minha filha. Porque você acha que os adolescentes estão lendo a Bíblia e estão arrasando, estão voando? Não, eles têm desafios. Mostrar para os seus filhos a sua limitação é a esperança desse mundo. Mostrar para o seu marido, para a sua esposa, a sua limitação é a esperança desse mundo. Filha, olha aqui, eu estou um pouquinho distraída. Talvez você também esteja, vamos comigo. Vamos se arrepender e vamos ler de novo isso daqui. Abra sua Bíblia lá em Mateus 26, 41. Vocês estão comigo, Poema São Paulo? Vocês estão muito quietinhos. Mateus 26, 41 vem falando assim: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O texto começa: vigiem e orem. Vigiem e orem. Meus filhinhos, vigiem e orem. Atenção. Atenção, presta atenção, a sua vida está acontecendo. E eu quero participar dela com você. Atenção. Acorda, vigiem. Vigiem e orem. Não somente reconheça, mas ore. Ore ao Senhor. Peça auxílio. Peça socorro. Agradeça. Vigiem e orem. Sabem, a distração muitas vezes nos faz perder um bom coração. A distração faz a gente ser uma pessoa que a gente não é. Faz a gente se perder no caminho. Sabe, quando foi a última vez que você teve domínio sobre a sua vida? Quando foi a última vez que você fez uma coisa que você queria e não que você tinha que fazer pelo seu trabalho? Larissa, está ensinando a galera a entregar menos no trabalho? Não, não é isso. Mas às vezes ao longo de um ano inteiro você não decepcionou o seu chefe uma vez. Mas um dia de folga você não fez o que você queria. Sabe, quando foi a última vez que você fez o que Jesus te pediu, ao invés daquilo que você necessitava fazer? Sabe, meus amigos, mente e espírito, eles brigam. Eles disputam para ver quem vai ganhar. Então, às vezes, a nossa mente está dizendo, você precisa fazer isso. Você precisa ligar, você precisa correr atrás, você precisa fazer. Mas o espírito está te dizendo, descansa em mim. Quantas vezes a minha mãe, ela
Teve 2 filhos que usavam drogas, meus irmãos mais velhos. Eles tiveram muito problema com droga. E quantas vezes eu imagino, porque eu sou mãe, que o coração dela gritava e dizia, vai atrás, liga, vai saber onde está, vai procurar. Mas sabe o que o Espírito dizia? Ajoelha e entrega os seus filhos a mim. Ajoelha, ora e me busca, porque eu vou buscar os seus filhos. Quando foi que você fez o que Jesus te pediu e não o que você necessitava? Eu não estou aqui para diminuir a sua dor, mas eu estou aqui para dizer que Ele faz milagres. Ele tem todo o poder para transformar toda e qualquer situação. E a gente está gastando energia no lugar errado porque nós estamos distraídos. Distraídos. 1 Pedro 5, no versículo 1, vem dizendo assim: sejam sóbrios e vigiem. O diabo inimigo de vocês anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Reparem nisso, ele diz a quem possa devorar. Ele não fala, o diabo inimigo de vocês está rondando e vai te devorar. Ele está rondando, esperando a quem possa. Sabe quem dá essa permissão para ele devorar? Somos nós mesmos. Rugindo e procurando a quem possa devorar, resistam-lhe, permaneçam firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos que vocês. Esse verso é muito especial. A Bíblia está nos alertando, Ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, esperando a quem possa devorar. E como a gente combate isso? Tendo fé, resistam-lhe, permaneçam firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo só passam pelos mesmos sofrimentos que vocês. Sabe aquele dia que a gente para e se sente sozinho, que a gente fala, meu Deus, não é possível. A pastora está lá pregando, mas ela não passa os problemas que eu passo. O líder do meu GC está aqui falando, mas ele não tem a vida que eu tenho. Estava escrito aqui, ó, mais de 2000 anos atrás para nós. Porque essa crise da igreja deve existir desde que o mundo é mundo. Você não entende a minha dor, você não passa pelo que eu passo. Mas a Bíblia está dizendo, Paulo está dizendo, que em algum lugar tem alguém passando pelos mesmos sofrimentos que você. E por que ele está falando isso? Por que ele está falando isso? Para a gente se apoiar, então, na nossa dor? Para nos convencer de algo? Não, ele está chamando aqui, ó. Tem mais pessoas sofrendo do que você está sofrendo, mas existe. Existe algo maior do que a sua dor. E se você se apegar a isso, você tem esperança. Se você se apegar a isso, então você tem vida. Se você se apegar a essa fé e não largar, se manter atento e fugir das distrações e continuar olhando para mim, eu te garanto, tem outras pessoas no mesmo caminho, passando pelos mesmos sofrimentos que você. Então não larga do Senhor, não larga a mão do Senhor, não deixa coisas te distraírem. Escute o que eu estou te falando. E aí, em algum momento da jornada, a gente senta na mesa com alguém e começa a falar a nossa história. E aí a gente começa a ouvir uma pessoa o quê? Que passava pelas mesmas lutas que a gente. E Jesus nos conecta para testemunharmos, para nos alegrarmos, para celebrarmos e dizer, é real. Nós não poderíamos estar aqui se não fosse o nosso Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada porque eu permaneci. Obrigada porque o seu amor é real. Obrigada porque os meus olhos podem ver talvez testemunhos diferentes dos meus, mas com o mesmo alvo. Glorificar a Ti, porque Tu és real. O Senhor é real, mudou a minha história, mudou a história do meu irmão. É disso que Pedro está falando. Sabe, as vidas não são todas iguais, não passamos pelas as mesmas lutas exatas. Não aconselhamos, a doutrina não é as nossas experiências. Nós pregamos a palavra. E a palavra tem poder para solucionar qualquer história. Qualquer história. Mesmo diferente de nós.
Isso é para que entendamos, não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. É um convite para vivermos todos juntos, apesar das vidas diferentes, experiências diferentes, lutas diferentes, mas juntos, em um lugar de esperança no Senhor, firmes na fé em Jesus. Sabe, nessa negociação de apartamento, a gente estava vendo pela plataforma do Quinto Andar. E aí, a própria corretora do Quinto Andar que estava nos ajudando, a gente tinha algumas dúvidas, e ela nos instruiu, para ter claro ali as dúvidas, a fazer um contrato com um dos apartamentos que a gente estava gostando, porque daí no contrato ia estar descrito todas as taxas que a gente ia pagar, tudo que a gente ia fazer. Então, ok, a gente foi e fez um contrato seguindo as instruções da própria corretora. Aí, no final das contas, visitamos vários apartamentos, estávamos em dúvida entre dois. Já com o contrato do primeiro, pesamos na balança todas as opções, tudo que estava acontecendo, falamos, não, vamos ficar com o segundo. Aí a ideia era mandar para a plataforma, para ela gerir o outro, né, fazer o outro contato, assinar para cancelar o primeiro. Só que nessa, enquanto a gente visitava o primeiro, tinha alguns móveis lá que a gente não queria. Tinha um sofá, uma cama. Caso a gente viesse alugar aquele apartamento, a gente não queria que tirasse. Aí a gente perguntou para a corretora, será que ele tiraria esses móveis? Ela falou, vou perguntar. Nessa, o cara se apressou, tirou os móveis, o contrato já estava feito e a gente escolheu pelo outro. Aí a plataforma mandou encerrar o primeiro contrato para gerar o segundo. A gente falou, é isso mesmo? O cara vai ficar meio chateado, né? Vai. Mas assim, a gente seguiu a instrução da corretora. Ele foi meio ansioso, mas alguém vai ficar chateado, mas assim, é isso, né? É isso, então tá. Aí quando a gente fez o segundo contrato, na hora de sair lá os valores tal, aumentou. Um valor considerável. A gente foi perguntar para o proprietário, ele falou que tinha reajustado o condomínio e ele passou o reajuste para a gente. Só que aí não cabia mais no orçamento. Daí a cara, né, lá no chão, de vergonha de voltar para o primeiro, que já estava bravo. Falar, então... Aí tá, fizemos isso, o cara não respondia mais. Ficou bravo. A corretora tentando ajudar e ele bravo. Aí o André falou assim, já que ele não me responde, então manda uma proposta do seu. Então eu falei, tá, então tá bom, mandei. Só que aí o cara viu lá, pelas informações, talvez pelos nomes, que eu era a esposa dele. Aí ele ficou mais bravo ainda. O que é isso? Tá vindo outra proposta da sua esposa agora? Gente, eu sei que a gente estava assim, ó. E nessa semana toda agitada que a gente estava resolvendo várias coisas. E aí o André lá, pelo amor de Deus, cancela a proposta. Daí eu fui lá no aplicativo, cancelei a proposta. Daí a gente esperando e ele não respondia. O André foi para um jantar, voltou para casa bufando, assim, tipo, sabe aquele bravo que você quer ficar bravo com alguém, mas não tem, porque todo mundo meio que errou junto, mas errou sem querer. E aí aquele climão, e eu, ansiosa que sou, que Jesus está me curando, querendo ir para esse lugar de sofrimento. E ele lá aflito e eu aflita, daí ele ficou bravo e eu falei, amor, é o seguinte, às vezes a gente é meio burro, ué. A minha mãe já está assim, burro é o diabo, você é servo de Deus. A gente já fala já pensando que ela vai corrigir, é assim. Aí eu falei, amor, às vezes a gente é meio lerdo, assim, mas não é possível que a gente seja lerdo no nível que a gente vai atrapalhar completamente a vontade de Deus. Não é possível que a gente vai errar nesse nível, assim. Tem que ser muito bom, né? Que a gente está orando há tanto tempo. Tem uma igreja orando para Jesus fazer a vontade dele na nossa vida. Não é possível... Nossa, a gente tem que ser fera. Fazer o seguinte, vou orar e vou descansar. Ajoelhei meu joelho, orei, falei, Jesus, perdão. Perdão se a gente ofendeu o cara, perdão se de repente a gente foi ambicioso, quis o outro apartamento, já era esse mesmo que o Senhor queria nos dar, mas faz o seguinte, eu estou tentando vencer eu mesma, então não vou romantizar essa ansiedade aqui. Se der tudo errado, eu creio que o Senhor vai nos trazer outra coisa. Por favor, leva de mim todos os pensamentos, eu preciso dormir, que amanhã eu tenho mais coisa para resolver. E eu fui dormir. Eu entreguei a Jesus e eu fui dormir. E no dia seguinte eu acordei, não perguntei mais, que o bicho estava bravo. André Brizinha estava bravo, eu imagino, né? O
O homem tem essa responsabilidade sobre a casa. E fui vivendo. Daqui a pouco ele veio todo feliz, assim, saltitante. Deu certo. Falei, glória a Deus. As irmãs que falam, eu avisei. As irmãs que ficam assim, falei. Deixa eu te falar, não fala. Que é muito mais prazeroso você não falar. Você olhar a cara da pessoa assim, toda envergonhada. Glória a Deus, né? É mais gostoso. É verdade. É muito gostoso você entender que Jesus venceu. Não foi o eu avisei. Foi Jesus. Porque realmente a gente ficou ansioso. Realmente, talvez a gente deu passos antecipados, atropelados. Mas o importante é que Jesus é bom. O importante é que Ele é bom. O significado de distração é estado em que a mente do indivíduo se dispersa, perdendo o foco e apresentando incapacidade de manter a atenção em uma determinada atividade ou assunto. Parece diagnóstico, né? Quantos mais se identificaram com isso aqui? Saiam da distração, estejam alertas. Muitas vezes Deus permite algumas situações para nos deixar alertas. Eu creio que essa situação toda do apartamento foi para mais uma vez um lembrete de Deus. Larissa, não se distraia. Eu estou cuidando disso daí. Não se distraia. Eu tenho o melhor para vocês. Ainda que vocês errem. Sabe, meus amigos, o Velho Testamento, ele aponta profeticamente para o Novo Testamento. Então, muitas das coisas que a gente lê no Velho Testamento, ele se concretiza no Novo. Lá em Deuteronômio 22:8, se você quiser abrir. Vem falando assim: quando você construir uma casa nova, faça um parapeito no terraço, para que você não traga culpa de sangue sobre a sua casa, se alguém, de algum modo, cair do terraço. Sabe, entendemos que esse parapeito fala de proteção, fala de criarmos uma proteção para a nossa família, para a nossa vida. E o que é isso, Larissa? Sabe, reconhecer, trabalhar por algumas coisas que esse nosso parapeito ainda é baixinho. Às vezes você tem problema com fofoca. Seu parapeito é baixinho, você se distrai com facilidade. Alguém começou a falar da vida alheia, você já vai assim. Você quer ouvir, você quer participar. Às vezes é porque você se preocupa. E é alguém que você conhece bem. Você quer participar. Mas você precisa reconhecer. Sabe, às vezes é com a sua melhor amiga. É difícil romper. E homem fala que mulher é fofoqueira, mas tem uns homens que fofoca, que eu vou te falar. Você quer saber, só se encostar, você nem dá bom dia, a pessoa já está falando da vida alheia. Reconheça. Olha para a sua amiga, olha para o seu amigo e fala, meu, a gente está falando demais. O meu parapeito está baixo aqui, eu preciso dar uma levantada. Então, me respeita. Sabe aqueles amigos que você olha, ele viu a mesma coisa que você viu? Olha para o outro lado. Você sabe que ele vai te olhar, olha para o outro lado. Finge que você não viu. Levanta esse murinho que está baixo. Ele está fazendo você se distrair. Pode parecer uma coisa pequena, mas acaba com a nossa vida. Fofoca da família. Cria intriga. Cria desprazer. Você chega nas reuniões familiares, já sabe o começo, o meio e o fim. Aí você quer sentar perto da sua prima para falar tudo o que vai acontecer. Corta esse ciclo. Corta isso. Chega para sua líder no seu GC, para o seu líder, fala, tenho um problema com fofoca, preciso de ajuda. Preciso levantar esse parapeito. Eu estou caindo daqui, eu estou perecendo aqui, estou me distraindo aqui. Se é no trabalho, corta. Está roubando a sua alegria. Roubando a sua alegria no trabalho, você fica ansioso, você fica distraído, você chega em casa e não consegue se desconectar. Se você tem problema com fofoca, confessa, pede ajuda para Jesus e começa a trabalhar nesse parapeito.
Se o seu problema é com dinheiro, marido que não fala para a esposa quanto ganha, esposa que gasta e coloca lá no cartão de crédito outra descrição, pede ajuda. Você sai, vai para o shopping, volta com 79 coisas que você não precisava. Chama seu marido para ir junto. Fala, marido, o meu parapeito aqui está baixo, eu preciso de ajuda. Ou chama aquela amiga mão de vaca, que não vai deixar você gastar. Levanta esse murinho. Sabe, se o seu problema é sexual, se você constantemente cai na internet, vê vídeo, clica onde não devia, pede ajuda. Se você é casado, pede ajuda para sua esposa. Fala, esposa, o meu parapeito está muito baixo, eu preciso levantar, eu preciso de você. Vem assistir um filme comigo. Não fica sozinho na sala. Peçam ajuda. Sabe, isso não deveria nos chocar. Tem umas carinhas meio com os olhos arregalados. A gente tem que falar disso. A gente tem que ensinar o povo. Tem muita gente se distraindo na sexualidade. Isso deve ser falado. É santo que você peça ajuda. Levanta esse parapeito. Protege a sua família. Se isso está entrando através da vida dos seus filhos, não tenha medo de pegar o celular. Pega o celular, olha, vê com quem ele está falando, vê o que eles estão fazendo. E fala, filho, filha, eu não vou respeitar você nessa área, você precisa de um parapeito para te proteger e eu vou te ajudar a construir. Não se deixem distrair. Se são vícios. Vício não é só cigarro e bebida, evangélico condena. Um monte de evangélico condena bebida, cigarro, e está viciado num monte de coisa. Está jogando até jogo de tigrinho. Em nome de Jesus, reconheça seus vícios. O seu vício pode ser Instagram. O seu vício pode ser Coca-Cola, sorvete. Pede ajuda. Pede ajuda de uma pessoa fit perto de você. Vamos vencer os vícios, vamos vencer a nossa distração. Se preciso for, faça um propósito com Jesus. Eu me lembro no início da Poema São Paulo, que nós vínhamos de Taubaté para cá. Era muito difícil a estação que a igreja estava vivendo, era muito difícil a transição que a gente estava vivendo, era muito difícil para os nossos filhos, o desgaste, as 2 horas para vir, 2 horas para voltar. Então, a 50 minutos de Taubaté tem 1 grau, a gente parava lá e pegava 4 barras de chocolate, 1 para cada um. E a gente ia até Taubaté os últimos 50 minutos chorando e comendo chocolate. Teve um dia que a gente precisou reconhecer, isso aqui não está certo. Isso aqui está no lugar errado. Isso aqui está completamente desequilibrado. Isso aqui não testemunha Jesus. Só que combinar entre nós não ia funcionar. Mas a gente fez um propósito com Jesus. Falou, Jesus, a gente vai ficar, acho que era 3 meses sem comer doce. Porque a gente precisa controlar esse negócio. Está sendo o nosso escape. Em vez da gente orar, buscar a sua vontade, a gente está afogando as mágoas em chocolate. Fizemos e funcionou, graças a Deus. Quando a gente voltou mais moderado. Aí era uma barra menor para dividir entre os 4. Sabe, se você tem um sentimento de rejeição, isso acontece muito dentro da igreja, porque a gente fala sobre família espiritual, a gente fala sobre andar junto, mas a gente não é perfeito. E aí você vem com uma carga, com um peso, com um sentimento de rejeição muito grande. E de repente alguém do boas-vindas não te deu o bombom de seja bem-vindo. Ela esqueceu, ela não te viu. Automaticamente seu coração já se fecha. Ou de repente alguém fez uma festa e não te chamou. E você fica extremamente ferido. Porque esse sentimento de rejeição te assola. Mas você precisa reconhecer que o seu murinho está baixo. Você precisa levantar esse muro. Peça ajuda dos irmãos. Lembre-se sempre, você é amado por Deus. Você é amado por Deus.
Muitas vezes eu não me senti parte de Poema. Muitas vezes na minha vida eu não me senti uma nesse lugar. Em Taubaté, por muitos anos, aqui por algum tempo. Mas eu precisava dizer: Jesus, eu sou privilegiada por ter sido inserida nessa família. Essa família não é perfeita, Jesus, mas ela é temente ao Senhor, ela busca algo diferente, esse algo eu quero viver. E eu fui levantando esse murinho que era tão frágil na minha vida. Eu fui me aproximando de pessoas que me ajudavam, não a apontar todo mundo que rejeitava, porque o rejeitado, ele consegue, ele tem o dom de encontrar um outro rejeitado, para juntos eles ficarem chorando e se sentindo ainda mais rejeitados. Mas eu comecei a procurar pessoas saudáveis, pessoas que tinham convicção de quem elas eram, pessoas queridas, e eu comecei a deixar que essas pessoas começassem a me trazer novos pensamentos, novas formas de enxergar e levantar aquele murinho que era para baixo da terra, não era nem baixo. Era lá dentro. E eu fui pedindo ajuda. E eu fui confessando meu coração. E eu fui construindo um murinho mais forte. Um parapeito para me proteger dos meus próprios sentimentos. E sabe, amigos, tudo isso é muito sorrateiro. A gente riu aqui do rejeitado, mas às vezes a gente se sente. E às vezes, sem querer, a gente solta palavras que faz a pessoa que está do lado, que estava começando a criar ali um parapeitinho também. Ah, é verdade, chuta. Chuta, quebra tudo de novo. É sorrateiro. A gente precisa ter atenção. Não perder o foco, não perder o alvo. Jesus, eu te peço que todo espírito de rejeição, Senhor, que assola Poema São Paulo, Jesus. Pai, eu te peço pelo poder do sangue de Jesus, todo espírito de orfandade, nessa cidade, nessa igreja, Pai. Eu repreendo no poder do nome de Jesus. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, traz, Senhor, a clareza, a alegria de pertencer a uma casa, a alegria de fazer parte de uma família que está buscando se aperfeiçoar em Ti, Jesus. Por favor, Espírito Santo de Deus, segure na mão dos meus irmãos e ajude eles levantarem um parapeito para se proteger dos sentimentos, dos pensamentos, de tudo que quer distrair esse povo. Papai, aqueles que já criaram um murinho um pouquinho mais alto, que eles tenham sensibilidade de olhar para o lado e ver que alguém está se esforçando tanto e ir lá e ajudar, Pai. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a Poema São Paulo, filhos maduros da casa. Filhos maduros, que não se orgulham, mas têm convicção de que pertencem à família de Deus. Que pertencem à família de Deus e que seguram a mão desses que estão mais fraquinhos, Pai. Em nome de Jesus. Não deixe que nada te distraia. Não deixe que nada te distraia. Os parapeitos baixos não é uma sentença. Não é para sempre. Ele pode ser erguido. Ele pode ser erguido, ele pode ser fortalecido. Sabe, a distração, ela vem para nos roubar. Ela quer nos fazer pensar que todo esforço não valeu a pena. Sabe? Vozes que falam na nossa cabeça. É tudo igual. Pastor, é tudo igual. Igreja é tudo igual. Não vale a pena. A melhor coisa que podemos fazer é sermos de verdade. Assumirmos que somos frágeis e estamos nos distraindo. Segundo Samuel 11, vem falando assim: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou e foi para a cama. Se levantou da cama e foi passear no terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. Sabe, meus amigos, não tome banho no terraço.
não faça outra pessoa tropeçar. Isso não fala só de se expor fisicamente, mulheres que acabam se expondo demais, mas não fica sangrando no terraço. Não fica tomando banho no terraço, não fica expondo. Expõe a sua dor no lugar certo onde você pode ser curado. Porque se expor no terraço, tomar banho no terraço, faz outras pessoas tropeçarem. Então, Davi foi lá, viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era ela. Disse-lhe, é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. Sabe, então a história continua. Betseba engravida, e daí Davi tenta ocultar ali aquela história, manda chamar Urias para ele se deitar com ela. Urias se nega, fala, não, eu estou na guerra, eu vou ficar aqui com os guerreiros, onde eu tenho que estar, eu sou leal, não vou voltar para casa. Então Davi, puxa vida. Urias talvez se sentiu honrado por ter sido escolhido pelo rei para estar lá na frente. Quantas vezes a gente se distrai com promoção? A gente não reconhece que não estava pronto para estar. Sabe, de repente, se Urias estivesse atento, ouvindo a voz do Senhor, ele não ia topar ir lá para frente da batalha. Cuidado com promoções. Às vezes você está recebendo promoção do trabalho, em cima da cabeça de alguém, para ocultar erro de alguém. Mas se você tiver vida com o Senhor, Ele vai te alertar. E você vai conseguir fugir. Se você tiver vida com o Senhor, olha, não se distraia, é um exercício para vocês. Na prática. As luzes se apagando para ver se vocês não vão se distrair. Sabe, meus amigos, não se distraia nem para o bem, nem para o mal. Nem para o bem, nem para o mal. Você que está orando há tanto tempo, está solteiro, aparece a mulher linda, maravilhosa, a mulher da sua vida. Mas Jesus não te dá paz, não abraça. Sabe, é a oportunidade incrível de trabalho, mas Jesus não disse vai, permanece onde você está. Não se distraia. Urias morreu. Distraído, achando que estava sendo honrado. Sabe, assuma, eu sei onde eu preciso me proteger mais. Eu preciso me proteger, eu preciso proteger o meu coração. Então, uma outra parte dessa história, que eu não vou ler para vocês, se vocês quiserem ler depois, está lá em 2 Samuel 12. É Natã, um amigo do rei, um profeta de Deus. Ele chega lá e ele aponta o dedo para o rei. Ele fala, rei, Deus sabe o que você fez. Sabe a intenção do seu coração. Deus viu o que você aprontou. E Davi reconhece. Davi se humilha, Davi pede perdão. Davi se distraiu e colheu da distração dele. Mas ele ouviu o mensageiro de Deus. Sabe, Jesus vai mandar pessoas para falar para você despertar. Não ignore. Não ignore. Valorize essa pessoa que vai falar, para que está feio. Está distraidinho, está saidinho. Sabe, uma família precisou se movimentar para olhar para mim e dizer, Larissa, você se veste mal. Está feio. Está feio, você não comunica a palavra de Deus, você não comunica beleza, você não comunica paz, você não comunica o que você prega, você precisa mudar. E eu precisei ser humilde e agradecer. Sabe o que é? Que Deus tem usado pessoas para te falar e de repente você não está querendo ouvir. Sabe, Davi reconhece. E ele é considerado o homem segundo o coração de Deus. Ele era cheio de falha. Mas ele amava o Senhor. Não importa o tamanho do seu erro.
o tamanho da sua distração. Receba a graça do Senhor e entregue graça do Senhor. Receba a graça do Senhor que te tira da lama, que tira da distração, que tira tudo que está ao seu redor, que te faz voltar os olhos para Ele. E entregue graça aos outros. Não seja duro demais. Até mesmo quando você for ser o Natan na vida de alguém, fale com graça. Fale com misericórdia, fale com amor. Sabe por quê? Quem é você nessa história? Você é o Davi que está distraidão? Está saindo aí na sacada sem parapeito? Ou de repente, você é um Natan distraído? Sua mãe está depressiva, sua família está angustiada, está todo mundo indo para o buraco e você está seguindo a sua vida, fingindo que não vê. Sua esposa morrendo e você não enxerga. Você não olha para ela e fala, vem aqui. Vem aqui, eu também não sei como fazer isso, mas eu preciso governar você segundo os padrões de Jesus. Vem aqui, vamos estabelecer um altar na nossa casa, vamos fechar os nossos olhos para distração. Vamos levantar um altar a Jesus, vamos nos santificar, vamos orar em família. Qual que é a sua luta, esposa? Eu quero lutar com você. Qual a sua luta, marido? Eu quero lutar com você. Conversas difíceis que às vezes fugimos. Conversas difíceis que precisam existir. Entre nós e nossos amigos. Entre nós e nossos filhos. Entre nós, nosso marido, nossa esposa. Será que somos Natan distraídos? Tenha a sensibilidade de olhar nos olhos dos seus filhos e entender o que eles precisam de Jesus. Tenha coragem, tenha sensibilidade. Tenha sensibilidade de olhar para a igreja e entender o seu propósito nessa família e o que ainda falta. O nosso olhar é muito crítico para o que ainda falta na igreja. Sabe por quê? Porque Jesus quer fazer através de nós, muitas vezes. E sabe qual é a boa? A gente não sabe fazer ainda. A gente sabe ver, sabe criticar, mas ainda não sabe fazer. A boa notícia é que se nós não nos distrairmos, mas buscarmos a face de Jesus, Ele vai nos ensinar como devemos fazer todas as coisas. Provérbios 4, 20 até o 27. Não precisa abrir, eu vou ler alguns versos. Meu filho, escute o que digo a você. Incline ouvido às minhas palavras. Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do seu coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu corpo. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele origina a vida. Afaste da sua boca a palavra perversa, fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Considere a vereda que os seus pés tomam e sejam firmes em todos os seus caminhos. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. As preocupações, a distração está fazendo você esquecer das promessas. Olha quantas promessas o Senhor nos faz. Sabe, as distrações estão fazendo você esquecer das palavras que um dia você recebeu do próprio Deus. Mateus 14, 29. Venha, ele respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando subiram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. De novo, vigilantes. Sabe qual vento tem distraído você? Qual tempestade tem distraído você? Você estava caminhando bem, você estava olhando para Jesus, você estava quase chegando, mas algum vento, alguma tempestade te tirou do eixo, te distraiu.
mas Ele sempre vai estar lá. Não importa se você afundou até o joelho, não importa se você afundou até a cintura, ou se a sua mão só que sobrou para fora. Ele pode te resgatar. Mas você precisa crer. Você precisa crer. Não seja distraído pelos ventos. 1 Coríntios 16:13. Mais uma vez, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. Sejam corajosos, sejam fortes. Isso não fala de uma força natural. Isso não fala de uma coragem que possamos alcançar de forma natural. Isso fala de poder de Deus. Sejam revestidos do poder de Deus na segunda-feira, na terça-feira. Sejam corajosos, sejam fortes, Poema São Paulo. Ele está te convidando, fiquem atentos. A sua coragem não vai vir de você. Só não se distraia. Só não se distraia que a coragem vem, que a força vem, porque ela vem de mim. Se você não se distrair e continuar olhando nos meus olhos, eu faço em você. Eu faço em você. Você tem autoridade para invadir a vida da sua família. Volte ao propósito. Se posicione para que a sua família volte para o propósito. Sabe, meus amigos, que bom que o Senhor está nos despertando. Que bom que Ele está nos chamando. Que bom que Ele não permite que fiquemos distraídos, que continuemos nessa situação. O Senhor está nos chamando para sermos atentos, cuidarmos do nosso coração, cuidarmos da nossa igreja, cuidarmos dos nossos irmãos. Graciosos, misericordiosos, fiéis e verdadeiros. Graciosos, misericordiosos, fiéis e verdadeiros. Sabe, existe um falso comportamento de se importar. Existe uma forma superficial de falar, conta comigo. Mas eu não toco em nada que é assunto chato. Eu não falo de nada que vai gerar um desconforto. Isso é distração. Rejeite relacionamentos dessa forma e busque por relacionamentos verdadeiros. O amor de Deus que se manifesta no meio do seu povo não é um amor fofinho, um amor fakezinho. Isso é distraçãozinha. O Senhor quer que vivamos de verdade. Atentos, sóbrios, falando do que tem que ser falado, vivendo o que tem que ser vivido de verdade. A igreja não vai acabar, a família não vai acabar. A verdade de Cristo não vai acabar, porque nós não vamos deixar. Ele é a esperança da nossa vida. A palavra é a esperança que nós temos. Cristo é a esperança em nós. Não se distraia. Não fique distraído. Feche os seus olhos. Eu quero orar mais uma vez com você. Se coloque de pé. Pai, te pedimos perdão, Jesus. Perdão, papai, pelo que erramos, que nem sabemos fazer. Perdão, Jesus, por muitas vezes ouvir tudo e qualquer coisa, menos as palavras de vida que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. Nos perdoa, Jesus, por nos distrairmos com tanta coisa. Com os nossos desejos, com nossas necessidades. Jesus, queremos crer no sobrenatural, queremos viver uma vida sobrenatural. Que São Paulo, Jesus, possa conhecer o gosto de uma vida cristã verdadeira, profunda, enraizada em Ti, Jesus. Pai, toca na necessidade de cada um. Não estamos aqui invalidando necessidade. Não estamos aqui invalidando, Senhor, sonhos e planos.
O Senhor também diz que muitos são os sonhos e os planos do homem, mas a decisão final é minha, então devemos sonhar. Papai, mas eu repreendo nesse momento toda distração na nossa vida. Tudo que quer roubar o seu lugar, Jesus. Tudo que quer vir de encontro com o nosso entendimento, com a nossa fé. E provar para nós que não vale a pena, nós repreendemos. Nós levantamos o seu nome. Ore comigo, Poema, ore. Peça ao Senhor por uma nova mente, por uma nova revelação, por uma revelação fresca, que ofusque tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus na sua vida, na sua semana. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, vem, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, e testifica. Vem, Espírito Santo de Deus, e age em nosso favor. Nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Nos leva no bom e reto caminho para vivermos não a boa, não a agradável, mas a sua perfeita vontade, Jesus. Papai, que essa terra aqui nos distrai tanto, Jesus. Fique debaixo, Senhor Jesus, dos seus pés, papai. Que possamos testemunhar, glorificar e dizer, apesar de uma realidade de correria, de muito trabalho, de muita ansiedade, de muita depressão, nós vivemos igreja em Cristo. Nós vivemos igreja em Cristo, porque o Senhor é bom, porque o Senhor faz milagres em Taubaté, em São Paulo, em Curitiba, aonde quer que seja, porque o Senhor é real, porque o Senhor é maior do que qualquer corrente que nos prendeu até aqui, porque o Senhor é maior, o Senhor é bom, e o Senhor pode nos fazer, Senhor, caminhar por fé e não por vista, mantendo a atenção e o nosso coração em Ti. Em nome de Jesus. Amém.